A sabedoria mais dolorosa é aquela que vem quando o tempo perdido não pode mais ser recuperado, e você entende que viveu como escravo do que nunca poderia controlar. Há um momento na vida de todo homem e mulher em que a realidade os atinge com a força de uma verdade desconfortável. Perdemos anos nos preocupando com coisas que estavam completamente fora de nosso controle. Anos perseguindo a validação dos outros. Anos construindo castelos sobre fundações que nunca foram nossas. Anos vivendo como fantoches de circunstâncias externas, enquanto nossa verdadeira força interior permanecia desconhecida. Talvez tenha sido essa promoção que não veio, apesar de todos os seus esforços. Talvez tenha sido esse relacionamento que terminou, não importa quanto amor você coloque nele. Ou possivelmente foi aquele momento em que você percebeu que estava correndo em uma roda de hamster, perseguindo objetivos que os outros definiram para você, vivendo uma vida que você nunca escolheu. A filosofia estoica, nascida nas ruas empoeiradas de Atenas há mais de 2000 anos, oferece algo que nenhuma terapia moderna, nenhum livro de autoajuda superficial pode oferecer: um sistema completo para viver com dignidade, propósito e serenidade inabalável, não importa o que a vida decida jogar em você. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, escreveu em seu diário pessoal sobre a futilidade de se preocupar com o que os outros pensavam dele. Epicteto, um escravo que se tornou um dos professores mais respeitados de Roma, ensinou que a verdadeira liberdade não dependia de correntes físicas, mas mentais. Sêneca, conselheiro dos imperadores e um dos homens mais ricos de seu tempo, entendeu que a riqueza externa era vaidade se a alma permanecesse pobre. Esses homens não teorizaram de torres de marfim. Eles enfrentaram guerras, perseguições, exílios, traições e a proximidade constante da morte. Seus ensinamentos não nasceram da especulação acadêmica, mas do laboratório mais rigoroso que existe: a vida humana em toda a sua crueza e complexidade. A primeira lição que a maioria de nós aprende tarde demais é a distinção fundamental entre o que está sob nosso controle e o que não está. Esta é a dicotomia do controle, a base sobre a qual toda a filosofia estoica é construída. Por décadas, possivelmente, você gastou sua energia emocional, seu tempo e sua paz de espírito em coisas que nunca, jamais estiveram em seu poder. O clima que arruinou seus planos de férias, a economia que afetou seu trabalho, as decisões do seu parceiro, as opiniões de seus pais sobre suas escolhas de vida, o tráfego que o atrasou para aquele compromisso importante, a doença que mudou todos os seus planos. Cada minuto que você passou se preocupando, reclamando ou se sentindo frustrado com essas circunstâncias, foi um minuto roubado de sua vida. Epicteto, que conhecia o desamparo melhor do que ninguém, nos ensina que apenas 3 coisas estão realmente sob nosso controle: nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. Todo o resto, literalmente todo o resto, pertence ao reino do externo. E preocupar-se com o externo é como tentar controlar o vento com as mãos. Mas aqui está a revelação transformadora. Quando você finalmente entende e aceita essa distinção, você não perde o poder, você o retira. Em vez de dispersar sua energia em 1000 batalhas impossíveis, você a concentra nas únicas 3 batalhas que pode vencer. Em vez de viver como vítima das circunstâncias, você se torna o arquiteto de sua própria experiência interior. Imagine como sua vida teria sido diferente se você tivesse aprendido isso aos 20 anos. Imagine a paz de espírito que você teria preservado, os relacionamentos que você não teria prejudicado com tentativas de controle, a energia que você poderia ter investido em seu crescimento pessoal, em vez de desperdiçá-la em futilidade. A segunda lição vem como um sussurro no ouvido daqueles que viveram o suficiente para ver ciclos completos. Tudo é impermanente. Aquela crise que o manteve acordado por meses acabou. Aquele momento de glória que você pensou que duraria para sempre, desapareceu. As pessoas que você pensou que estariam com você por toda a vida, se foram problemas que pareciam intransponíveis, foram resolvidos ou perderam importância. A impermanência não é uma verdade deprimente. É libertador. Isso significa que sua dor atual é temporária. Isso significa que seus erros do passado não o definem permanentemente. Significa que sempre há espaço para renascimento, transformação, o início de uma nova versão de si mesmo. Marco Aurélio meditava regularmente sobre a natureza transitória de todas as coisas, não para ficar deprimido, mas para se lembrar de que se apegar desesperadamente ao que inevitavelmente mudará é a fonte do nosso sofrimento. Quando você entende que nada dura para sempre, pode aproveitar ao máximo os bons momentos, sem a ansiedade de perdê-los, e suportar os momentos difíceis com a certeza de que eles também passarão. Essa perspectiva transforma radicalmente a forma como você enfrenta os desafios. Essa perda de emprego que hoje parece o fim do mundo, será 5 anos.
talvez a razão pela qual você encontrou sua verdadeira vocação. Esse rompimento que o destrói hoje pode ser o espaço de que você precisa para encontrar a pessoa certa. Ou, mais importante, para encontrar a satisfação dentro de si mesmo. A terceira lição que aprendemos tardiamente é que nossas percepções moldam nossa realidade mais do que os próprios fatos. Durante anos, você provavelmente reagiu automaticamente às situações, permitindo que sua primeira impressão emocional ditasse toda a sua experiência. Epicteto ensinou que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre esses eventos. Este ensinamento aparentemente simples contém o poder de revolucionar completamente sua experiência de vida. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação, menos a perda de um emprego, por exemplo, e uma pode entrar em depressão, enquanto a outra vê uma oportunidade de redirecionar sua carreira para algo mais significativo. A diferença não está na situação, está na interpretação. E aqui está a notícia libertadora. Você tem controle absoluto sobre suas performances. Você tem vivido sob a ilusão de que as circunstâncias externas determinam seu estado interno, quando na realidade você tem o poder de escolher como interpretar todas as situações que enfrenta. Isso não significa adotar um otimismo cego ou negar a realidade de situações genuinamente difíceis. Significa desenvolver a sofisticação mental para distinguir entre fatos objetivos e as histórias que você conta a si mesmo sobre esses fatos. Significa reconhecer que você sempre tem escolhas sobre como responder, mesmo quando não tem escolhas sobre o que acontece com você. A quarta lição estoica, que a maioria de nós descobre tarde demais, é que a virtude menos caráter, integridade, sabedoria, justiça, coragem, temperança menos, é o único bem verdadeiro e indestrutível. Você passou décadas perseguindo bens externos, dinheiro, status, reconhecimento, bens materiais e até relacionamentos, acreditando que isso lhe daria a felicidade e a segurança que você procurava. Mas cada vez que você alcançava um desses objetivos externos, descobria que a satisfação era temporária e que logo precisava de mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, uma casa maior, um carro melhor. A roda do desejo nunca parou porque você estava procurando satisfação em lugares onde ela nunca poderia ser encontrada. Os estoicos entenderam uma verdade que as religiões do mundo apontaram por milênios. A riqueza interior é a única riqueza que não pode ser roubada, perdida ou destruída. Seu personagem vai com você aonde quer que você vá. Sua sabedoria se aprofunda a cada experiência. Sua integridade é fortalecida a cada decisão certa que você toma, especialmente quando ninguém está olhando. Sêneca, apesar de ser extremamente rico, escrevia constantemente sobre a futilidade de basear sua felicidade em posses externas. Eu sabia por experiência direta que os bens materiais podem lhe dar conforto, mas não podem lhe dar significado. Eles podem comprar prazer, mas não podem comprar paz. Eles podem garantir sua sobrevivência física, mas não podem garantir sua satisfação espiritual. A quinta lição que aprendemos quando perdemos muitos anos é a importância vital do memento mori, lembrar que você vai morrer. Esta não é uma obsessão mórbida, é a sabedoria mais prática que você pode cultivar. A consciência de sua mortalidade é o que dá peso e urgência às suas decisões. Quantos anos você passou adiando conversas importantes, atrasando sonhos, esperando o momento perfeito que nunca chega? Quantas vezes você escolheu o confortável em vez do significativo, o seguro em vez do autêntico, o familiar em vez do transformador? A morte não é sua inimiga, ela é sua conselheira mais honesta. A voz que lembra que o tempo é o recurso mais limitado que você possui. Marco Aurélio meditava regularmente sobre a morte, não para ficar deprimido, mas para esclarecer suas prioridades. Quando você realmente entende que seus dias estão contados não como um conceito abstrato, mas como uma realidade imediata, você para de perder tempo com dramas triviais. Para de procrastinar nas coisas que realmente importam. Para de viver como se fosse imortal. A consciência da mortalidade liberta você do medo do fracasso, porque você reconhece que o único fracasso real é chegar ao fim de sua vida sem ter tentado viver de acordo com seus valores mais profundos. Isso o liberta da necessidade de impressionar os outros, porque você entende que suas opiniões são temporárias, mas sua integridade é o que o acompanhará até o fim. A sexta lição, talvez a mais difícil de todas, é amor fati menos amar todo o seu destino, incluindo as partes que lhe causaram dor. Não simplesmente aceite o que aconteceu, mas aceite-o como necessário para se tornar quem você é agora. Isso vai além da resignação, é uma aceitação ativa e grata de toda a sua história. Essa traição de partir o coração
ensinou sobre sua própria resiliência e ajudou você a desenvolver melhores limites. Essa perda financeira mostrou que você poderia sobreviver com menos e ajudou a distinguir entre necessidades e desejos. Essa doença conectou você à sua vulnerabilidade e o tornou mais compassivo com o sofrimento dos outros. Nietzsche, profundamente influenciado pelo estoicismo, sugeriu que deveríamos viver como se tivéssemos que repetir exatamente a mesma vida, indefinidamente, por toda a eternidade. Você estaria disposto a reviver cada momento de dor, cada decepção, cada perda? Amor fati significa chegar a um ponto em que a resposta é sim, porque você reconhece que cada experiência foi um mestre disfarçado. A sétima lição que aprendemos tardiamente é a disciplina do julgamento, menos a capacidade de responder conscientemente em vez de reagir automaticamente. Você passou anos sendo sequestrado por suas emoções iniciais, permitindo que sua primeira reação ditasse suas palavras e ações, apenas para se arrepender mais tarde, quando a razão voltou. Os estoicos desenvolveram técnicas específicas para criar espaço entre estímulo e resposta. Antes de reagir a uma notícia perturbadora, eles se perguntaram: é realmente o que parece? Tenho todas as informações? Qual seria a resposta mais sábia aqui? Como me sentirei sobre essa reação amanhã, na próxima semana, no próximo ano? Essa disciplina mental requer prática constante, mas os benefícios são transformadores. Você para de prejudicar relacionamentos com palavras ditas no calor emocional. Você para de tomar decisões importantes quando está chateado. Você deixa de ser escravo de seus primeiros impulsos e se torna um arquiteto consciente de suas respostas. Marco Aurélio praticava isso constantemente, lembrando-se de que tinha o poder de escolher sua perspectiva sobre qualquer situação. Em vez de ser vítima de suas circunstâncias, ele se tornou um estudante delas, imaginando o que elas poderiam lhe ensinar sobre a natureza humana, sobre liderança sabidória. A oitava e última lição é que uma vida verdadeiramente significativa exige que você transcenda seu ego individual e se conecte com algo maior do que você. Os estoicos acreditavam firmemente no conceito de cosmopolitismo. Somos todos cidadãos do cosmos, parte de uma humanidade interconectada com responsabilidades mútuas. Você passou anos se concentrando principalmente em suas próprias necessidades, desejos e ambições. Isso é natural e necessário até certo ponto. Mas uma vida que nunca se estende além do eu individual torna-se estreita e eventualmente vazia. A verdadeira satisfação vem de contribuir para o bem-estar dos outros, de usar seus talentos e experiências para servir a propósitos que sobreviverão a você. Marco Aurélio, apesar de ser o homem mais poderoso de seu tempo, se via como um servo do povo romano. Epicteto ensinou que todos nós temos papéis a cumprir menos como pais, cidadãos, profissionais, seres humanos, e que a excelência nesses papéis é onde encontramos nosso propósito mais profundo. Isso não significa sacrificar seu bem-estar pelos outros, mas reconhecer que seu bem-estar individual está intrinsecamente ligado ao bem-estar de sua comunidade, sua família, sua sociedade. Quando você usa seus pontos fortes para contribuir positivamente para o mundo, você encontra um tipo de satisfação que nenhuma realização puramente pessoal pode proporcionar. Essas 8 lições estoicas formam um sistema integrado de vida. A dicotomia do controle liberta você da ansiedade desnecessária. A aceitação da impermanência ajuda você a fluir com as mudanças inevitáveis. O poder da percepção lhe dá autoridade sobre sua experiência interior. A virtude, como o único bem verdadeiro, fornece uma fonte indestrutível de autoestima. Memento mori adiciona urgência e clareza às suas prioridades. Amor fati reconcilia você com sua história completa. A disciplina do julgamento faz com que você seja mestre de suas respostas. E o serviço ao bem comum conecta você a um propósito transcendente. Mas aqui está a tragédia. A maioria de nós aprende essas lições somente depois que o preço da ignorância se torna muito alto. Depois de relacionamentos destruídos por tentativas de controle. Depois de anos perdidos em preocupações inúteis. Depois de oportunidades perdidas por medo do fracasso. Depois de tempo perdido procurando validação externa. No entanto, aqui também está a esperança. Não importa quantos anos você tenha vivido sem essa sabedoria. Não importa quantos erros você tenha cometido. Não importa quanto tempo você sinta que perdeu, esses princípios podem começar a transformar sua vida a partir de hoje. A filosofia estoica não exige que você tenha uma história perfeita. Requer apenas que você tenha a vontade de começar de onde está, com o que tem. A transformação não acontece da noite para o dia.
Os estoicos acreditavam no progresso gradual mas constante. A cada dia que você praticar a dicotomia do controle, você se tornará um pouco mais livre. Toda vez que você se lembrar da impermanência durante uma crise, sofrerá um pouco menos. A cada momento que você escolher conscientemente sua resposta, em vez de reagir automaticamente, você se aproximará da sabedoria. Marco Aurélio escreveu em suas meditações não para publicar, mas como um exercício pessoal, de lembrar-se dessas verdades, diariamente. Epicteto desenvolveu exercícios práticos que seus alunos poderiam usar para treinar sua mente como se fosse um músculo. Sêneca escreveu cartas a seu amigo Lucílio, cheias de conselhos práticos sobre como aplicar a filosofia estoica em situações da vida real. Esses homens não eram super-homens, eles estavam enfrentando as mesmas emoções humanas que você: medo, raiva, tristeza, desejo, frustração. A diferença é que eles desenvolveram ferramentas mentais para trabalhar conscientemente com essas emoções, em vez de serem controlados por elas. Sua vida até este ponto tem sido sua educação. Cada erro lhe ensinou algo que não funciona. Cada decepção mostrou a futilidade de basear sua felicidade em coisas externas. Cada perda conectou você à preciosa impermanência de todas as coisas. Cada momento de sofrimento lhe deu compaixão pelo sofrimento dos outros. Agora você tem a oportunidade de usar toda essa educação cara para viver de maneira diferente. Você não precisa de mais tempo perdido, erros mais dolorosos, lições mais difíceis. Você tem experiência suficiente para reconhecer a sabedoria quando a encontra e maturidade suficiente para aplicá-la de forma consistente. A pessoa que você pode se tornar aplicando esses princípios estoicos é alguém que os outros procurarão em tempos difíceis. Alguém conhecido por sua calma no meio da tempestade. Alguém que oferece perspectiva quando os outros estão perdidos no drama. Alguém que vive com integridade, independentemente das circunstâncias externas. Alguém que encontrou uma fonte interior de paz, que não depende de tudo correr perfeitamente. Essa transformação não é apenas para seu benefício. As pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, seus colegas, até mesmo estranhos que você conhece, se beneficiarão de seu crescimento em sabedoria e serenidade. Seu exemplo silencioso de como viver com dignidade em um mundo caótico torna-se uma luz para outros que também estão procurando um caminho melhor. A hora de começar não é quando você tem mais tempo, quando as circunstâncias são perfeitas, quando você se sente mais preparado. A hora é agora, com toda a imperfeição de sua situação atual, com toda a incerteza de seu futuro, com toda a bagagem de seu passado. Escolha uma dessas 8 lições que mais ressoa com sua situação atual. Talvez seja a dicotomia do controle, se você estiver se sentindo sobrecarregado por circunstâncias externas. Talvez seja Memento Mori se você está adiando decisões importantes. Pode ser Amor Fati se você ainda carrega ressentimento por eventos passados. Comprometa-se a praticar essa lição por uma semana. Não como um exercício intelectual, mas como uma disciplina prática. Quando você se encontrar preocupado com algo fora de seu controle, lembre-se conscientemente da dicotomia do controle. Quando você enfrentar uma dificuldade, pergunte a si mesmo o que ela está lhe ensinando sobre virtude e caráter. Quando você sentir que o tempo está passando, use Memento Mori para esclarecer suas prioridades imediatas. A filosofia estoica não promete que a vida será mais fácil, mas promete que você será mais forte. Isso não garante que você evitará o sofrimento, mas garante que você encontrará significado nele. Não elimina a incerteza, mas fornece ferramentas para navegar em qualquer tempestade com dignidade. Depois de décadas buscando a felicidade em lugares onde ela nunca poderia ser encontrada permanentemente, depois de anos vivendo como vítima de circunstâncias que você não podia controlar, depois de tanto tempo perdido em ansiedades inúteis e perseguindo validações externas, você finalmente tem uma filosofia testada por 2 milênios de sabedoria humana. Não deixe que essas lições simplesmente se tornem um conhecimento interessante que você esquece no final deste áudio. Permita que eles se tornem a base de uma profunda transformação que muda, não apenas como você pensa, mas como você vive cada dia que resta para você. A vida estoica não é uma vida sem emoções. É uma vida onde as emoções servem à sabedoria, em vez de governá-la. Não é uma vida sem ambições. É uma vida em que as ambições estão alinhadas com valores profundos, e não com impulsos superficiais. Não é uma vida sem relacionamentos. É uma vida em que os relacionamentos são baseados na virtude mútua, e não na necessidade desesperada. Se esta mensagem ressoou em você, se você reconhece nestas palavras verdades que você tem procurado, sem saber como articulá-las, então você não está velho demais para mudar, não é tarde demais para começar,
Você não perdeu muito tempo para se recuperar, você tem exatamente a experiência necessária para aplicar essa sabedoria, com a profundidade que ela merece. Inscreva-se para continuar esta jornada de transformação filosófica, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também procuram uma vida mais significativa e resiliente. Mas acima de tudo, comece hoje a viver de acordo com esses princípios atemporais. Sua vida mais sábia, serena e autêntica está esperando por você. Não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem, não quando você se sentir mais preparado. Está esperando por você agora, neste momento, com a decisão de finalmente abraçar uma filosofia que guiou os maiores homens e mulheres da história para uma vida de dignidade, propósito e paz inabalável. A sabedoria estoica não é apenas conhecimento antigo, é o antídoto moderno para uma era de ansiedade, distração e uma busca desesperada por significado nos lugares errados. É o seu convite para se juntar a uma tradição de pessoas que escolheram responder à vida a partir da força interior e não da fraqueza externa. O resto de sua vida pode ser o capítulo mais significativo que você já escreveu, mas só se você tiver coragem de começar a escrevê-lo hoje.